Olá, pessoal! Voltei aqui com a apresentação das atividades de vocês. Nós estamos no livro EMAI, página 47. O conteúdo a ser trabalhado é geometria. Dentro da geometria, a gente está vendo os poliedros, né? A classificação, a diferenciação de poliedros e corpos redondos. E aí, nós já vimos a classificação lá dos sólidos geométricos, vimos quem são os poliedros, quem são os corpos redondos, lá no livro Bem Me Quer, na última aula. Agora a gente vai exercitar um pouquinho desses conceitos aí que a gente adquiriu, né? Ou seja, a gente aprendeu a identificar e agora a gente vai ver se a gente aprendeu mesmo como é que a gente consegue fazer essa identificação, como é que a gente consegue fazer a diferenciação daquilo que é um poliedro e daquilo que são corpos redondos. Então, só para a gente estar lembrando, o poliedro, gente, ele vai ter, ele é um polígono, né? São sólidos, né? Primeiro, para ser um poliedro, precisa ser um sólido geométrico, né? Então, a gente precisa enxergar aquelas partes a mais, né? Não, a gente não pode ver a figura plana, né? A gente tem que ver mais partes da figura, tá? Para ser um poliedro, primeira coisa. Só que esses sólidos, eles são formados apenas por polígonos. O que são os polígonos? São as figuras planas fechadas, né? Com segmentos de reta que não se cruzam entre si. Então, essa é a definição de polígono, tá? Então, o polígono é a figura plana. Por exemplo, se eu tiver a figura de um retângulo, ele é um polígono. Mas, para ser um poliedro, né? Ele precisa ter como base, né? Esse polígono, esse retângulo. Se, por exemplo, ele tiver como base aí, se ele é um corpo arredondado, né, ele não tem linhas retas, tem linhas curvas, então a gente chama de corpo arredondado, a gente não chama de poliedro, tá? E aí a gente vai observar nessa atividade, vocês precisam observar aí à volta de vocês e colocar aí para mim alguns objetos que que tenham a forma de poliedros e objetos que tenham a forma de corpos arredondados, tá? Então, lembrando que o poliedro, ele vai ter todas as superfícies planas e os corpos arredondados, eles têm a superfície arredondada, eles não vão ter eles não vão ter todas as superfícies planas, eles podem até ter uma superfície plana, mas não todas, tá bom? Aí vocês vão colocar para mim aí alguns objetos que são exemplos de corpos arredondados e objetos que são exemplos de poliedros, tá? Aí vocês vão lá no anexo 3 desse mesmo livro de vocês. Eu não lembro o número da página, gente, mas vai ter lá, vai estar escrito em cima, anexo 3. Então, são várias páginas, tá? Aí vocês vão recortar as páginas que estão lá e vocês vão montar para mim os poliedros, os sólidos geométricos. Depois que vocês fizerem essa montagem, aí vocês vão responder as perguntas que tem aqui. Então, não só poliedros, né? Vai ter com corpos arredondados também. Monte as figuras espaciais. Figuras espaciais e sólidos geométricos é a mesma coisa, tá? Com os moldes que você recortou do anexo 3, depois de montados, com a ajuda de um colega, analise e classifique-os. Preencha o quadro abaixo, nomeando os corpos redondos, os prismas e as pirâmides, através de seus atributos. Então, as pirâmides e os prismas, eles são poliedros, mas os corpos arredondados não são poliedros, tá? Então, nós vamos fazer a classificação dessas figuras. Então, tem várias figuras lá, vocês vão recortar, vocês vão montar e depois colocar, nomear aqui o que é o que, tá bom? O que é um prisma, o que é uma pirâmide, conforme a figura que você montou, correto? Não é difícil, mas tem que prestar bastante atenção, né? Para você poder classificar direitinho.
Pode pesquisar também, se você tiver dúvida, olha lá o nome da figura e pesquisa para ver se ele é um prisma, se é uma pirâmide, se é um corpo redondo. A pesquisa também faz parte da aprendizagem, ok? Eu volto com vocês daqui a pouquinho com o restante das atividades.